Shalom, ótimo dia para nós, Deus te abençoe. Iniciamos hoje o livro de Juízes. Quem está empolgado para ver o que vamos aprender com esse livro, levanta a mão. Josué foi um ensinamento e tanto, né, para nós. E agora vamos começar com Juízes. Então vamos nos preparar aí, pega sua caneta, marca texto, Bíblia aberta. E vamos lá para absorver o que o Senhor tem para nós com a leitura deste livro. Vamos orar, agradecendo porque o Senhor cuida de nós sempre. Temos que agradecer. Livramentos sempre. Cuidado nos detalhes sempre. Companhia dele sempre. Aleluia. Então vamos falar com o Pai. Deus, nós queremos agradecer porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Cuida de nós nos detalhes. Nos protege, nos guarda, nos acompanha. Como é bom saber disso, como é bom ter essa certeza. Obrigada pelo teu perdão, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela tua salvação, obrigada pela misericórdia, pela graça, Senhor, que nos alcançou e nos acompanha. Nós te amamos, nós exaltamos o teu nome, deixamos, Deus, bem claro aqui que o Senhor tem liberdade para agir em nosso meio e em nossas vidas. Conduza-nos nesta leitura, nos ajude na compreensão. Queremos mesmo absorver, aprender, guardar no coração e na mente tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nada passe desapercebido, que nada fique oculto e muito menos que nada, Pai, fique superficial. Não, Senhor, não queremos isso. Não queremos ler por ler, mas queremos aprender. Eis-nos aqui, tem liberdade, fale aos nossos corações. Amém e amém. Juízes 1 diz assim: a derrota de Adoni-Bezeque. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor, qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu, o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Gente, olha que interessante. Deus falou agora direto com o povo, sem usar uma pessoa específica, como foi até então. Deus falou direto com eles. Como foi essa experiência, hein? Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão, vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que foi dada a vocês. Assim as tribos de Simeão, a de Judá e a de Judá foram guerrear juntas. E o Senhor Deus lhes deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Nesse lugar encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. E eles derrotaram os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam. E cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Adoni-Bezeque disse, eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 70 reis. E eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. E então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém e ele morreu ali. Forte, né, gente? Senhor, você vê, né? O que a pessoa faz, volta. Seja em maldade, seja em bondade. Muitas das vezes não volta na hora, mas volta. O que a gente planta, a gente colhe. Versículo 8. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas, no deserto do sul e nas planícies de Judá.
também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebrom, que antes era chamada de Kiriat Arba, e venceram Sesai, Aimã e Talmai, que eram filhos de Anak. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamada de Kiriat Sefer. Então Caleb disse: Eu darei a minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhes deu a sua filha Axa em casamento. Nós já vimos isso aqui em Josué 15, de 13 a 19. Está escrito bem aqui antes de começar o versículo 11. A conquista de Debir. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Nós vimos isso, né? Legal, né? Rever uma história. Versículo 16. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó à cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade, e ali viveram com os amalequitas. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram o seu nome para Orma. Tem uma letrinha lá em cima. Orma, em hebraico, quer dizer destruição. Versículo 18. Eles não tomaram Gaza, Asquelon e Ecrom e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá e eles conquistaram a região das montanhas. Deixa eu sublinhar. Deixa eu marcar essa parte. O Senhor Deus ajudou. E conquistaram a região das montanhas, mas não puderam expulsar os moradores do litoral porque estes tinham carros de ferro. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebrom foi dada a Caleb, e ele pôs para fora dali os 3 filhos de Anak. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém, e os jebuseus dali viveram com o povo de Benjamim até hoje. Esse até hoje tá com aquele asterisco que eu falei. Será que esse até hoje tá todinho lá, assim? Eu achei que foi só de palavras. Deixa eu ver se a palavra é o até que está marcado, né? Calma aí. Até hoje, gente, tem aqui expressão que quando aparece com asterisco se refere à época em que o texto bíblico foi escrito e não aos tempos atuais. Gente, quando um até hoje vier com esse asterisco na frente na Bíblia, se refere a um tempo enquanto foi escrito e não a nós, a esse tempo de hoje. Porque tem situações que falam, está lá até hoje. E essa pedra está lá até hoje, ou seja, até hoje mesmo. Se for lá, as pedras estão lá. E em alguns momentos, esse até hoje, vamos colocar esse asterisco aqui para distinguir. E esse até hoje teve essa informação em Gênesis 22:14 e Josué 5:9. Interessante que nesses dois eu não lembro de ter visto esse asterisco.
aqui me chamou a atenção, antes eu não tinha percebido. Mas continuando, versículo 22 e 23. Os povos, ou melhor, o povo das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz, e o Senhor os ajudou. Vou marcar de novo, o Senhor os ajudou. Eles mandaram os espiões à cidade, e estes viram um homem que ia saindo e lhes disseram: como podemos entrar na cidade? Diga, e não mataremos você. Então ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, construiu ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E este é o seu nome até hoje, outro asterisco ali. Versículo 27. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-San, Taanac, Dor, Ibleão, Megido e nos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. Nós vimos isso mesmo, né? Nós vimos isso. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Gezer, e assim os cananeus ficaram vivendo ali com eles. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia nas cidades de Quitron e Naalol. Os cananeus viveram com eles, mas eram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Asser não expulsou o povo que vivia nas cidades de Aco, Sidom, Alabe, Axib, Elba, Afeca e Reob. O povo de Asser viveu com os cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. A tribo de Naftali, ou Naftali, não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-Semes e Bet-Anat. Os cananeus viveram com o povo de Naftali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Os amorreus ficaram vivendo nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim, mas o povo da tribo de José os dominou e os forçou a trabalhar para eles. As terras dos amorreus começavam na subida do Escorpião e em Selá e iam na direção norte. Pai, obrigada por essa leitura, obrigada porque iniciamos um novo livro. Que Juízes traga para nós, Deus, um ensinamento, assim como foi até então no nosso processo de leitura. Como tem sido engrandecedor, Pai, aprender com cada livro. Como vemos o teu cuidado em todas as etapas. E obrigada porque tudo foi com uma intenção de que a mensagem chegasse até nós, aos confins da terra. E que bom que temos acesso a isso. Por isso, Pai, nosso desejo de não deixar se perder com o tempo, que essas coisas não se percam em nosso coração, em nossa mente. Deus, faz com que cada informação necessária, importante para o nosso viver, para nós como pessoas e cada um recebendo mesmo uma mensagem individual, Deus, fale aos nossos corações com liberdade, traga mesmo o entendimento entre linhas sobre todas as informações que saltarem aos nossos olhos. Espírito Santo, conduza-nos hoje e sempre, Pai. Amém e amém. Tem dia que pesa um pouco mais a vista, gente. Eu ainda não acostumei, não. Não acostumei muito, não. Tem dia que parece que em vez de ajudar, pesa, faz o olho ficar até ardendo. Mas é porque não uso para as outras coisas, né? Aí a gente estranha um pouquinho. Mas vamos lá. Aí aqui tá escrito assim, ó. Juízes é um livro que mexe com a nossa estrutura. Josué foi o livro da conquista. Juízes é o livro da manutenção da identidade. Juízes 1.
o efeito dominó da negligência. O aprendizado aqui não é sobre vitórias passadas, mas é sobre a perda da autoridade espiritual através da acomodação. Que forte! Um ensinamento para você, Gláucia. A erosão da autoridade através do parcialmente feito, entre parênteses. Primeiro ponto, o padrão de não expulsar, com base no versículo 19, 21 e de 27 ao 30. Esse capítulo repete várias vezes a frase, mas não expulsaram os cananeus. Você sabe, como mentora, como coach, enfim, que o declínio de um comportamento de alta performance não acontece com uma grande catástrofe, mas com pequenas concessões. Eles não foram derrotados em campo aberto. Eles foram omissos na limpeza da terra. Eles coexistiram com o que deveria ter sido removido. Então, nós entendemos que a autoridade sobre o seu território é mantida pela sua capacidade de filtrar o que entra e o que remover, se estiver atrapalhando. Se você permite que hábitos, medos ou pessoas que sabotam seu propósito fiquem habitando na sua vida, eventualmente eles dominarão a sua casa. Que forte, hein? Segundo ensinamento agora para nós, você se torna o que você tolera. Primeiro ponto, a síndrome da convivência. Eles deixaram os cananeus viverem no meio deles e aos poucos a cultura cananeia, a idolatria, práticas erradas, isso começou a influenciar a cultura de Israel. Preciso que vocês entendam, o que você tolera hoje, você vai normalizar amanhã. Isso é forte, gente, mas é muito sério, muito real. Segundo ponto que precisa ficar em atenção para nós, o custo da preguiça espiritual. Expulsar os cananeus dava trabalho. Viver com eles parecia mais fácil no início. A acomodação sempre parece um caminho mais curto, mas ela custa a liberdade da geração seguinte. Jesus, que forte! A acomodação sempre vai parecer o caminho mais curto, mas ela vai custar a liberdade da geração seguinte. Meu Deus. Resumo para nós. Primeiro, auditoria de cananeus. O que na sua vida ou na sua casa você sabe que deveria ter sido... Deixa eu mudar aqui o áudio, que eu quero só o instrumental. O que na sua vida ou na sua casa você sabe que deveria ter sido expulso? Exemplo, um comportamento destrutivo, já deveria ter abolido isso. Um vício que ainda não conseguiu expulsar de fato. Um relacionamento tóxico. Que você sabe que já deveria ter sido expulso, mas você permitiu que ficasse apenas ali no cantinho. Segundo ponto para nossa observação, o preço da convivência. Liste uma consequência negativa de ter permitido esse cananeu habitar na sua rotina. Coisas que foram consequência por não ter abolido esse cananeu que ainda está ali no cantinho de casa. Terceiro ponto, a decisão da limpeza. Qual é a ação prática que você vai tomar hoje para retomar o controle desse território? Não aceite a coexistência com aquilo que Deus disse para você dominar. Deus mandou, limpa a terra, não tenha contato com pessoas que não são do povo,
para você não absorver práticas erradas, conhecimento de outros deuses. Daqui a pouco vocês vão estar idolatrando. Então corte o mal pela raiz. Não quero saber que vocês nem tenham convivência. E o povo não fez o que era para ser feito, deixou um pouquinho ficar dominando ali, morando ali, e acabou que olha quantas vezes, em quantas partes havia ainda uma gente, um povo, né, cananeus, que tinham práticas diferentes, princípios diferentes, e automaticamente foi contaminando o restante. Frase para nós: a derrota não acontece quando o inimigo é grande demais. A derrota acontece quando você se cansa de lutar pelo seu território. Não se acostume com o que Deus te deu. Não se acostume com o que Deus te deu autoridade para expulsar. A sua negligência hoje é a barreira que seus filhos terão que enfrentar amanhã. Meu Deus, colocou filho no meio, o negócio fica mais estreito. Se eu vejo que está prejudicando os meus filhos por conta de uma negligência minha, o negócio fica mais sério. Acho que com vocês também, né? A sua negligência hoje é a barreira que os seus filhos terão que enfrentar amanhã. Meu Deus, Pai. Resumo para nós desse primeiro capítulo de Juízes. Palavra-chave: omissão. Capítulo 1 mostra como que a falta de disposição para completar a missão da limpeza da terra começou a fragmentar a unidade e a autoridade das tribos. Eles começaram a perder território não por falta de força, mas por falta de consistência. Estou com constância na cabeça. Por falta de consistência na execução da ordem divina. Consistência na execução, na constância também, né? Gente, que forte. Como que você se sente sabendo que muitas vezes o inimigo que nos derrota não é um gigante externo, mas é aquele inimigo doméstico que permitimos ficar porque tivemos preguiça de enfrentar? Meu Deus! Que esse capítulo seja para nós um despertamento. Quantas vezes a gente vai deixando coisinhas, é pouca coisa, não vai fazer diferença não vai me interferir, isso não me abala. Não, eu não tô indo na igreja, não tô indo na célula, não, mas eu não deixei Deus, não. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, gente. São coisinhas pequenas, imperceptíveis, mas que estão tomando um território que é para você ter autoridade, que é para você conduzir, mas que estão entrando de forma silenciosa, sabe? Capítulo 2 vai mostrar para nós a consequência disso. O anjo do Senhor aparece para confrontá-los e o povo começa a chorar. É o capítulo do arrependimento. Que bom que é do arrependimento. Já tiveram, então, o arrependimento quando tem chance, né? O arrependimento dá chance. É assim que eu creio. Continuando, então, para nós aqui. Vamos ler um capítulo deste livro que todos os dias nós compartilhamos. Capítulo 111. Está com base em Gênesis, capítulo 27, e os versículos 34 a 36, com a frase principal assim: nunca subestime o poder das suas palavras na vida dos seus filhos. E você pode ser usado para abençoar ou amaldiçoar. Nós falamos muito sobre isso, né? Declare as bênçãos do Senhor sobre os seus, é o título. Isso é muito sério, gente. Os pais são agentes da transmissão de identidade e podem ser usados por Deus ou pelo diabo. Se você é pai, libere bênçãos sobre a vida dos seus filhos para que tenham uma vida próspera. Se você é filho, seja obediente ao seu pai.
para que tenha prosperidade na terra. Não duvide, a bênção tem poder. Uma palavra de bênção liberada pode abrir portas que você nem imagina. Use sua boca para trazer bênção. E se por acaso soltar uma palavra errada, que você depois não podia ter dito aquilo, seja rápido em corrigir. Porque nós não somos perfeitos, mas nós precisamos ser honestos. Seja rápido em corrigir. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua semana. Amanhã, quinta-feira, é feriado, então nós não teremos transmissão. Na sexta-feira a gente volta, se Deus quiser, com mais um capítulo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Que o Espírito Santo seja sua companhia diária. Estaremos juntos na quinta, na sexta, se Deus quiser, para a leitura de mais um capítulo. Sexta-feira tem célula presencial. Se você mora aqui na nossa região e quiser participar conosco, será um prazer recebê-los por aqui. Mande uma mensagem, compartilha se esse vídeo fez um sentido para você, se tocou seu coração. Seja um agente do Senhor, ajude-nos compartilhando. Traga mais pessoas para viver com a gente essa experiência de ler a palavra do Senhor de forma compartilhada, porque assim nós aprendemos juntos. Que o Senhor te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Até, fiquem com Deus. Tchau.